Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês estão sentindo a presença do Espírito Santo, do Espírito de Deus? De verdade, está sentindo a presença? Tem um clima diferente, tem uma unção diferente nesse lugar hoje. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. E nós oramos para a manifestação dele nesse meio. Essa palavra que eu preparei para hoje, meus irmãos, na verdade ela surgiu no meu coração na quarta-feira, dia 19. Eu tenho esqueci um recado antes de dar a entrada. Vocês vão observar que lá atrás, na mesinha de trás, nós temos alguns frasquinhos de óleo de unção. Esse óleo aqui, ele é separado, é ungido. E você pode ter certeza que a presença do Espírito de Deus está aqui. Ele representa a presença do Espírito de Deus. Levei ele para ungir ele no monte essa semana. Você pode ter certeza que a graça do Senhor se manifesta. Está lá para você que tiver, eu não coloquei muitos lá, mas você que desejar, para você, para sua família, fiquem à vontade. Essa palavra, eu estava no meu devocional diário, e no dia 19, eu marquei até na Bíblia, dia 19, e normalmente eu faço uma leitura do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Eu estou com o propósito de concluir a leitura da Bíblia de capa a capa mais uma vez. Então todo dia eu estou lendo um capítulo do Novo Testamento e um capítulo do Velho. Na verdade do Velho e depois do Novo. E nem sempre as leituras se encaixam. Mas nesse dia me chamou a atenção que ela se encaixou perfeitamente. Ou melhor, os textos eles eram propícios para o momento que nós estamos vivendo como igreja. E mais incrível com isso, que todas as reuniões que nós fomos, com célula, com intercessão, e sempre tinha alguém tocando nesse mesmo assunto. Só que não era eu que estava escalado para pregar hoje. Era para ser o pastor Osni e a família dele que ia conduzir o culto. Mas no meio da semana ele entrou em contato comigo dizendo que não poderia vir. Eu tentei outras pessoas para pregarem, porque não era o meu plano trazer a mensagem para essa semana. Mas as pessoas que eu convidei não puderam, por um motivo ou por outro, não conseguiram. Louvado seja Deus pela tua vida, amém. E daí eu entendi de Deus que era para trazer essa mensagem. Essa mensagem, eu espero em Deus, que semeada no teu coração, ele traga discernimento, traga bênção para você, para a sua família, para o seu ministério, para a sua igreja, e seja uma resposta para você. Não só para hoje, mas durante a sua vida. Eu espero em Deus que a semente que vai ser lançada hoje acolha e encontre solos férteis, que dissipem dúvidas, quer sejam existenciais, quer sejam ministeriais, quer sejam emocionais, mas que ela dissipe todo espírito de confusão, todo espírito de desamor, desunião, e fique muito claro diante do coração de vocês. A palavra que eu trouxe para vocês, o texto base dela está em 2 de Coríntios, no capítulo 13. E normalmente todos aqui já ouviram essa palavra. Aquele que frequenta a igreja, um dia ou outro já ouviu esse texto. Eu acho que é quase impossível, se você frequenta a igreja, uma igreja cristã evangélica, você não ter ouvido esse texto ainda. 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Diz exatamente o seguinte. Amém? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém? Podemos ir embora? Geralmente é um texto ou uma bênção que é dado, chamado de apostólica, às vezes uma bênção que é dado na saída do culto, ao término do culto. 2 de Coríntios 13, 14 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo
esteja com todos vocês. Só ouvi um amém. Amém. Meus irmãos, o texto que eu li, os dois textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, eles falam sobre dois personagens muito importantes na Bíblia. Fala sobre Jonas, no Antigo Testamento, e fala sobre o apóstolo Paulo, no Novo Testamento. A passagem do apóstolo Jonas é uma passagem que está em Jonas 1, versículo 3, que diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se... Eu vou ter que colocar meu óculos aqui, a minha vista está embaçada. Só um pouquinho, meus irmãos. Eu escrevi aqui para não ter que usar óculos, mas... vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. A segunda leitura, ela está em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 19 e 24. Diz o seguinte, a Sagrada Escritura: no terceiro dia, lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvação, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer. Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir para Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo. Creia em Deus, creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para uma ilha. Amém, meus irmãos? Amém? Permita-me uma palavra de oração. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade sobre as nossas vidas, sobre nós. Arranca de nós, Senhor, toda ansiedade, arranca de nós tudo aquilo que não provém de Ti. Que a Tua palavra se cumpra assim como foi dito, Senhor, que ela não volta vazio sem cumprir aquilo porque ela se destina, Senhor. Tua palavra também nos ensina que conforme o Evangelho é pregado, Senhor, ele é manifesto com poder, com graça, com misericórdia, com amor. E ele é sinal e canal de cura e libertação aos seus. E é assim que nós desejamos, Senhor, que encontre solos férteis, enquanto a mensagem, a palavra da vida está sendo ministrada, o Senhor tem liberdade para tratar os nossos corações e as nossas vidas, para que tudo seja redundante e sirva para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Ambos, Jonas e Paulo, eles têm um chamado. Deus deu uma missão para eles. E assim é com todos nós. Quem aqui já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Todos vocês, até quem você não levantou a mão aí, se você um dia se colocou diante do Senhor e aceitou Jesus como Salvador da sua vida, você também tem um chamado. Você também tem uma missão. A palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério
da reconciliação. Um dos fatores, uma das causas do pecado na minha vida e na sua vida, foi que ele nos afastou de Deus. A palavra de Deus fala que os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus. Então, ele afasta o homem. E às vezes não só de Deus, ele afasta o homem do próprio homem, de si mesmo. O homem nem se reconhece. Então, quando nós voltamos para Jesus, uma das coisas que o Espírito de Deus faz, que a palavra de Deus, que o Evangelho faz em mim, em você, é reconciliar-nos a Deus novamente. Deixamos de ser alvo da ira de Deus, que está sobre toda a humanidade, e passamos a ser filhos, ter lugar na mesa, como nós cantamos. Mas não só isso. Deus coloca em mim, assim como deu para Paulo e para Jonas, um ministério. E todos nós temos o mesmo ministério. Que não necessariamente tem que ser cumprido na igreja. Vai ser cumprido na tua casa, na tua escola, no teu trabalho, que é o ministério de reconciliar o homem, a humanidade a Deus. Estou sendo claro, meus irmãos. Eu estou querendo dizer que Deus colocou sobre você, não importa a idade que você tenha, o conhecimento bíblico que você tenha, você tem por obrigação, uma missão de Deus de reconciliar uma pessoa ao Senhor. Qual pessoa? Aquela que passar na história da tua vida. É um ministério meu e teu. E essa missão, uma missão parecida de pregar o Evangelho, de evangelizar, também foi dado para Paulo e para Jonas. Só que cada um deles reagiu de uma forma. Eu não sei como que você vai reagir a partir dessa verdade que está sendo ministrada a você. Que você tem que reconciliar aquele que passa na história da tua vida. Quer você goste dele, quer você não goste dele. Só que Jonas, quando ele recebeu essa missão de Deus, ele não gostava daquele povo. Ele odiava aquele povo. E decidiu vazar, sumir, abandonar o barco, abandonar a missão, abortar a tarefa. Jonas decidiu fugir do seu chamado. A Bíblia não só fala que ele fugiu do chamado, mas o texto que nós lemos diz o seguinte, que ao ele fugir do chamado, ele fugiu da presença de Deus. Ele tentou fugir da presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, é possível fugir da presença de Deus? De um Deus onipresente. Mas o texto diz que ele tentou fugir. Quem sabe eu e você, nós estamos tentando fugir da presença de Deus. Tem alguém na tua vida que você acha que precisa de Jesus? Quem que você estava achando que tem que ir pregar o Evangelho para ele? Pastor? Pastor, né? Você entendeu o que é você? A bomba está na tua mão. A bomba vai explodir literalmente na sua mão. Versículo 3 diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor dirigindo-se para Tarsis. Já Paulo ele aceita. Enquanto um foge, Paulo aceita a missão. Quando ele se descobre, tem um texto que é maravilhoso. Paulo recebe, aceita essa missão. Quando ele recebe essa missão, e ele está se preparando para ir para Jerusalém, para pregar o Evangelho para os gentis, que somos nós, para um povo que não conhecia Deus, veio um profeta de Deus falar com ele. E o profeta de Deus dá uma missão para ele. Em Atos 21, 11 diz o seguinte, que o profeta ele pega, imagina nós aqui, eu disse para você, Deus tem uma missão para você. Daí vem um profeta, se levanta daí, a pastora Alzira, profetiza do Senhor, pega um cinto, tira meu cinto, amarra minha mão, amarra sua própria mão, amarra seus pés e fala assim, isso acontecerá com você, se você for para Jerusalém. Foi isso que aconteceu. Quando Paulo falou, eis-me aqui, Senhor, envia-me.
Como que é? Vamos repetir junto? Eis-me aqui, envia-me. Está fraco. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Tem alguns que não abriram na boca para não se comprometer. Outros falam assim, eis-me aqui, Senhor, envia aquele ali. É para você a missão, meus irmãos. Só que é o seguinte, versículo 21, o profeta pega o cinto. Acho que acabou, fiquei sem missão. Ele pega o cinto, amarra. E eu quero perguntar para você, se eu, como profeta, fizesse isso, amarrasse um cinto e falasse assim, se você for pregar com essa pessoa, vai acontecer isso na tua vida, você iria? Eu ia falar, é de Deus, eu vou vazar. Sabe a resposta do profeta? Sabe a resposta do Paulo? A resposta de Paulo foi tremendo. Atos 21, 13 e 14 diz o seguinte. O texto diz o seguinte. Quando ouvimos isso, tá feio o negócio hoje. Jejum causa isso, viu? A pista fica embaçada. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu o seguinte: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Eu não estou pronto só a ser amarrado, chicoteado, apedrejado. Se o Senhor me mandou, eu vou para morrer por amor ao nome do Senhor. Quantos aqui amam ao Jesus, a ponto de entregar a sua vida ao Senhor? Eis-me aqui. Pô, mas tem um povo, obrigado, meu irmão. Tem um povo que nem orar, nem ir para o monte, nem ser humilhado, xingado, vai morrer por amor ao Senhor. Ele decide cumprir a missão. Só que cumpriu-se aquilo que o profeta disse. Chegou em Jerusalém. Quem lê isso é tremendo. Ele chegou em Jerusalém. Tem um texto que fala assim, que pegaram ele de pau. Paulo ali, de língua espanhola, deram uma surra nele. O texto diz assim, a ponto de quase espedaçar ele. Despedaçar. Os soldados romanos foram lá salvar ele, tirar do meio do povo, porque ele estava pregando o evangelho. Ele saiu de ser quase esmigalhado e foi preso. Ficou anos, mais de 2 anos preso. Cumpriu-se a palavra do profeta. Profeta bom esse mesmo. Eis que eu digo para você, palavra do Senhor. Vá pregar o evangelho a toda criatura. Batize elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que os sinais maravilhosos estarão contigo. Acompanharão você. Essa é uma profecia leve. Ninguém está dizendo que você vai apanhar ainda. No máximo ser humilhado. Mas é uma profecia para você. Como Jonas, muitos de nós estão diante de uma missão, mas estamos fugindo dela. Alguns de nós dão algumas desculpas. Eu tive o trabalho de colocar umas desculpas aqui que algumas eu ouvi essa semana ainda. Algumas eu ouvi pouco tempo. Algumas é assim para a gente fugir da nossa responsabilidade ministerial. Uma diz o seguinte: estou cansado. Vocês já viram isso? Trabalhei muito, estou cansado. Aí eu falo, mas ninguém escuta. Não quero. Se não for do meu jeito, sempre eu, pastor. Faz anos que eu estou tentando, pastor. Isso é coisa de pastor e de líder, não é minha. Mas na igreja de onde eu vim, não era assim.
Esse pastor está muito mole. Essa situação é muito difícil. Eu não concordo. Isso é que eu mais ouço. Eu não concordo. Ele chama atenção. Ele não fala o que deveria falar. Ele fala, mas olha o jeito que ele fala. São 2 pesos e 2 medidas. Não concordo do jeito que ele tratou esse caso. Eu preciso ouvir mais a Deus e eu não estou conseguindo ouvir Deus nesse lugar. Essa igreja me decepciona. Essa foi uma das coisas que eu ouvi durante esse ano aí, de alguns que querem fugir da sua missão. Outros fogem da missão por insegurança. Acham que não são capazes, por inexperiência. Alguns fogem por preguiça mesmo, preguiça. Outros porque têm ira, não gostam das pessoas. Por rebeldia, egocentrismo, porque decidem viver para si mesmo. Eu estou salvo. Ema, ema, ema. Vamos repetir? Ema, ema, ema. Completo? Cada um com o seu problema. Isso não é problema, meu. Na fuga, geralmente, quando nós fugimos de Deus, ou fugimos da missão, geralmente nós queremos procurar um lugar. Deixa eu fazer com os 2 dedos aqui, ó. Melhor. Sabe, Jonas, quando ele fugiu de Deus, terminou a vida dele, ele estava debaixo de uma árvore que não foi ele que plantou, numa sombra de boa lá. Ele até cumpriu a missão, depois que Deus quase matou ele. E quando ele cumpriu a missão, ele cumpriu com raiva ainda. Culpou Deus, Deus ia perdoar esse pessoal mesmo, então por que ele já perdoou? Não instalou o dedo aqui, tem que mandar eu para fazer isso. Fez sem querer fazer. Foi para um lugar que ele achava melhor, sombra e água fresca. E assim às vezes acontece com a gente. Geralmente as pessoas que quando estão fugindo de uma missão que Deus deu nesse ambiente, vou falar desse ambiente, mas pode ser na tua casa, no teu trabalho, na tua vida, na tua família, geralmente querem ir para um lugar que eu chamo de paraíso na terra. Um lugar melhor. Vou dar um exemplo assim para ficar mais claro. Geralmente, se as pessoas falam que vão sair da igreja, procuram uma igreja pequenininha no bairro deles, onde tem mais 2 ou 3 pessoas, que o ministério está começando ainda, não tem quase nada formado, o pastor prega mal, só tem um cara que toca o violão, voz desafinada. É assim que acontece? Geralmente procura as megas igrejas, não é assim? As megas igrejas, onde está tudo pronto, onde está tudo legal. Estava conversando com o pessoal aqui na reunião, falei que essa semana estava conversando com um missionário, e ele disse que só para cuidar dos jovens da igreja dele tem 35 pessoas. Eu acho que hoje não tem 35 pessoas aqui. É fácil assim. Veja bem, eu não estou falando mal das igrejas, das megas igrejas. Nós sonhamos ser uma mega igreja. Eu estou falando da atitude daqueles que fogem do seu compromisso na sua família, na sua casa. Fogem do compromisso, vão procurar uma outra família, um outro lugar, um outro emprego. Tudo nós trocamos. Nós não queremos sofrer, fugimos da responsabilidade. Nós trocamos de emprego, nós trocamos de mulher, nós trocamos de religião, nós trocamos de tudo. Não vamos trocar de igreja. Nós não queremos assumir, quando está difícil as coisas, um propósito. Fogem da missão, porque decidem procurar uma mega church. Fogem para lá. Eu pergunto para vocês, meus irmãos, aonde estava escrito na Bíblia que um dia que vocês levantaram a mão e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês, seria fácil? A missão seria fácil. Aonde está? Eu vou dizer uma coisa para você, eu vou falar bem baixinho, só para aqueles, só para alguns, tá bom? Deus não tem nenhum filho que não sofra.
Pelo contrário, ele envia os filhos para sofrer. Essa mensagem não enche a igreja. Deus entregou seu próprio filho, que era unigênito, que era o favorito. Não ia enviar você, entregar você. Que é melhor que Jesus você é. Que eu sou. Essa mensagem enche a igreja. É legal dizer assim, não, Deus vai te salvar. Deus vai trazer a bênção para você. Isso enche. Mas não dá crescimento, meu irmão. Não traz crescimento. A diferença não é se você vai sofrer ou se não vai sofrer. É sofrer com Deus e sofrer sem Deus, meus irmãos. Ter o refrigério do Espírito Santo, aquele que passa o bálsamo no coração daqueles que estão sofrendo, daquele que caminha junto, que resolve os nossos problemas junto com a gente, e daquele que está sem a esperança. Está escrito em algum lugar na Bíblia, que eu li, que você leu, que seria fácil essa caminhada? Se alguém disse isso para você, é um falso profeta. Mateus 25:14, na parábola dos talentos, diz o seguinte: quando os talentos foram repartidos, os servos aos servos, o texto diz, a um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, a um deu 1 talento, segundo a sua capacidade. Meu irmão, eu sonho ter uma mega igreja agora. Tem um lugar para uma igreja com mais de 100 pessoas. Aqui não suporta 100 pessoas. A nossa capacidade, Deus está dando aquilo que nós temos. Por que você está sonhando? Não estou dizendo que você não deve sonhar. Por que a gente está querendo algo muito maior do que nós somos capazes? Dentro da tua limitação, Deus está te dando dentro da tua limitação. Fica feliz com aquilo que você tem agora. Peça coisas maiores, porque Ele promete coisas maiores, mas Ele disse que você tem que multiplicar o talento. É você, é nas tuas mãos que a bênção acontece. É em você que os talentos se multiplicam. Para de roubar a capacidade dos outros. Para de sonhar com um ministério que ainda não é teu. Agora trabalhe para aumentar esse espaço aqui, se ver se Deus não vai encher. Trabalhe para ter mais cadeiras aqui, para ver se eu não coloco. Trabalhe com os obras da tua mão, do esforço da tua obra, para ver se não tem mais crianças aqui. Se esforce para aprender, se esforce para estudar, se esforce para ter uma promoção, para ver se Deus não vai abençoar. É aquilo que o Daniel falou no momento do dízimo aqui. Se você plantar, certamente você vai colher. Para de querer colher coisas que você não plantou. Pegar o lugar mais fácil. Fugir para um lugar que não é teu. Propósito que não é para você. Eu tenho um testemunho para dar a respeito de algo que aconteceu comigo essa semana. Com aquele que semeia em lágrimas um dia, às vezes, por mais que demore, colhem em bênção, colhem em alegria. Tem um amigo, irmão, ele é um irmão meu, que ele estava pronto para ser ordenado pastor, com curso de teologia, mas tinha um problema pessoal, um problema de drogadição. Mas ele lutava contra aquilo, ele estava lutando com aquilo anos, e de repente ele decidiu desistir da luta, se entregou. Mas ele não só se entregou, é assim como Jonas, quando ele começou a nutrir ódio pela igreja mesmo, ódio pela palavra. Você chegava a conversar com ele, ele falava assim, nem ora, não ore por mim, não quero tua oração, não fala de Jesus para mim, não quero saber desse nome, nunca mais me fale de igreja, não quero saber. Continua sendo uma pessoa boa, mal só para ele mesmo, mas se entregou. Em todos os anos que nós colocamos aqui, inclusive esse ano, o nome dele estava ali. Orando por ele, intercedendo por ele, por esse homem. Esses tempos atrás, fui visitá-lo, chamou para ir para a casa dele, fui visitar. Imagine um homem crente, mais crente que eu.
Cheguei na casa dele, o cara estava crente, crentaço, sabe? Crentaço, assim, falou, ó, estranho. Estava passando com os problemas, dificuldades, pediu oração, orei por ele, ia fazer cirurgia naquela semana, Deus tocou ele, Jesus curou ele, não precisou, chegou lá, os médicos ficaram, ué, cadê o negócio que estava aqui? Sumiu, foi curado. Daí voltou mais crente, imagine. Daí ele estava crentaço, muito crente, muito crente. Essa semana ele esteve lá em casa. E ele me pegou num dia de crise de fé. Num dia que tudo estava ruim. Sabe, tempestade, tudo escuro, tristeza que eu não sabia de onde que vinha, não tinha vontade de encontrar ninguém, de falar com ninguém, sintoma de depressão, vamos dizer assim. Lutando no Espírito, orando a Deus, pedindo clamor, clamando ao Espírito Santo, esse homem chega do nada. Cheguei em casa, fui fazer algo, vim aqui na igreja, na verdade, recebi um pessoal aqui, porque você tem que lutar, quando você está é a obra da tua mão, lutando no Espírito. Vim aqui receber o pessoal, cheguei em casa, quando cheguei em casa, a moto dele chegou junto. E começamos a conversar. De repente, abri o coração, meu amigo, meu irmão, abriu o coração para ele, sentimentos. E de repente ele falou o seguinte para mim: posso orar por você? Glória a Deus. E até então não tinha me ligado. Eu falei, claro. E ele colocou a mão sobre mim e começou a orar por mim. E daí o Espírito Santo falou assim: olha, você não pediu uma confirmação? Olha aí, ó. Quanto tempo você orou para que ele voltasse a exercer o seu ministério? E daí eu falei para ele sobre isso. Falei assim, puxa, como Deus é bom, hein? Orei tanto por você voltar a orar por mim. E daí nós dois acabamos chorando, um tempão chorando, abraçados na minha sala. Talvez demore, minha irmã. Mas vai acontecer. Se você for, se você investir, vai acontecer. Não importa quanto tempo você está orando, vai acontecer. Eu tenho certeza disso, porque o Senhor, Ele cumpre aquilo que está no coração, as promessas dele. Meu irmão, você precisa entender que dentro de uma missão, embora eu diga que Deus deu uma missão para você, você nunca estará sozinho na missão. Nunca estará sozinho. Tanto Jonas como Paulo, eles estavam dentro de um barco e tinha muita gente dentro desse barco com eles. Muita gente. E pessoas que nem sabiam que Deus tinha um propósito na vida tanto de um contra o outro. E a tempestade veio para os dois. Veio para Paulo, mas também atingiu as pessoas que estavam junto com eles. Não tem o que você faça. Tudo que eu faço vai atingir você, se você andar em unidade, em comunhão comigo. Tudo que você faz vai me atingir também. Tudo que você faz vai atingir teu familiar, vai atingir o pessoal do teu serviço. Você nunca está sozinho na missão. Você vai ter pessoas que te apoiam, pessoas que te odeiam, que não aceitam, mas você não está sozinho na missão. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu costumo não fazer na igreja, eu não gosto muito disso. Fala para a pessoa que está do teu lado aí, você não está sozinho nessa missão. Fala. Não está. Só que se você pisa na bola, essa pessoa do teu lado vai sofrer também. Mas na tua bênção, essa pessoa vai acolher também a bênção que você tem. Tudo que nós fazemos atinge uma pessoa ou outra. Espiritualmente, tudo que nós fazemos atinge alguém. E não é só com relação à igreja. Se você está vendendo, se você está comprando, se você está estudando, se você está orando ou não, se você está pecando ou não, vai atingir espiritualmente outras pessoas ao seu redor. Vai atingir as pessoas ao seu redor. Deus está contigo, meu irmão. Na tua bênção eu sou abençoado. Na minha bênção você é abençoado. Qual deve ser a nossa atitude diante das tempestades que o Senhor manda? A Bíblia fala que foi Deus que mandou a tempestade que quase afundou o barco de Jonas. Deus enviou um vento forte, uma tempestade. E às vezes você está achando que essa tempestade vem do diabo, mas talvez é para você ir para um rumo certo. Para colocar você na direção correta, o teu coração será alinhado. Qual deve ser? No barco de Jonas veio a tempestade. Ele nem aí. O que aconteceu? O que o Jonas estava fazendo? Dormindo no fundo do barco. Nem aí. Só que o pessoal que estava no barco, que estava sofrendo, que não tinha nem aí com o propósito de Jonas,
Estava orando. Orando para Deus. E daí tem um texto que é bem legal, que o capitão disse o seguinte, versículo 6, diz o seguinte, de Jonas 1, versículo 6. O capitão dirigiu-se a ele e disse o seguinte, como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e nós não morramos. Já no barco de Paulo, tinha alguém orando. E era Paulo. Você é aquele que está orando ou que está dormindo no ponto? No meio da tempestade, você está nem aí? Deixa que afunde, morro eu e morra todo mundo? Ou você é aquele que está orando? Estava todo mundo desesperado. Atos 27, 24 diz o seguinte. Paulo, no barco de Paulo, era ele quem orava. Paulo, o anjo disse o seguinte, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Paulo se colocava diante de Deus em favor das pessoas. Você está orando? Ou é mais gostoso estar dormindo? Por quem você intercede na tua vida? Por quem que você se intercede pelo menos por você? Ora pelo menos por você? Creia que o propósito de Deus, a missão é dele. O propósito de Deus, a missão é dele. Havia uma promessa de Deus para os dois profetas. Pode ter certeza que vai dar certo. Porque tem uma promessa de Deus na sua vida. Por mais que a tempestade esteja clara, por mais que tenha uma tempestade, e quando você olha, você só vê tempo feio. As circunstâncias não dizem o que vai acontecer. O que vai acontecer, o que diz que vai acontecer é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que você vai sair vencedora, você vai sair vencedor dessa tempestade. Creia nisso. E ela vai vir, a tempestade vai vir para todos nós. Você tem uma promessa e as circunstâncias são, mesmo que a circunstância seja contrária, que a tempestade venha, que o céu seja fechado, que haja desesperança. Se você está pensando em saltar do barco, presta atenção agora, minha irmã, meu irmão. Você está pensando em saltar do barco da tua vida, do teu casamento, do teu relacionamento, da tua empresa, desistir dessa pessoa, desistir da igreja. Você está pensando em soltar do barco? Veja o que está escrito em Atos 27, 20. Aconteceu que alguns marinheiros, tentando escapar do navio, começaram a baixar o bote salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncora para a proa. Então Paulo declarou ao centurião e aos soldados, caso esses homens não permaneçam conosco a bordo, vós não podereis ser salvos. Homens não permaneçam conosco a bordo. Caso não permaneçam conosco a bordo, vós não podereis ser salvos. Diante disso, os soldados cortaram a corda que prendia o bote salva-vidas ao navio e deixaram o navio cair. Havia uma determinação do capitão no barco que ninguém saísse do barco, porque Paulo disse que o anjo falou para ele que ia salvar todos que permanecessem. Mas eles arrumaram uma desculpa. Vamos fazer de conta que nós vamos ancorar, precisamos baixar o bote para ancorar o barco. E quando nós baixamos o bote, nós vazamos do lugar. Deixa que morra, nós salvamos. E Paulo falou, ó capitão, dá um alerta para eles lá. Porque se eles saírem do barco, não garanto salvar nenhum de vocês. Quer sair do barco ainda? Quer pular do barquinho? Qual a desculpa que você está dando para você sair do barco? Qual é a desculpa que você está dando para sair do barco da tua vida, do teu ministério, da tua história? Nós não podemos, assim como igreja, garantir que você vai ser salvo se você largar. Não adianta dizer que mas eu saio daqui, saio da empresa, saio do emprego, saio da escola, saio desse relacionamento, mas eu continuo com Deus. Foi Deus que mandou você sair?
Se você não ouvir claramente isso, meu irmão, não caia. Não caia nessa armadilha. Não vai ter como eu salvar você. Salvar os teus se você fugir disso. Não tem como. No versículo 31 tem algo tremendo que o Senhor diz, que Paulo diz. Que prende o nosso coração. Ele diz assim: se você sair desse barco, Deus não vai te salvar. A unidade e a salvação, a unidade, a salvação e o propósito são amigos inseparáveis. Vocês estão comigo, meus irmãos? Talvez seja um pouquinho difícil de entender isso, mas o que eu quero dizer, e o cerne dessa mensagem, é que se você perde a unidade, você perde a salvação. Não existe salvação só para você. A salvação é na unidade. Não existe salvação se você sair, abandonar alguém, abandonar o seu próximo. Nós acreditamos que a salvação vem pela graça, e a graça de Deus, o amor de Deus é o fim da salvação. Não é verdade, meus irmãos. Estou aqui para dizer para você que você pode ser salvo por uma palavra que você diz diante do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que se você não produzir, continuar produzindo a salvação pela unidade com o Espírito e com os irmãos, você acaba perdendo essa salvação. A palavra de Deus fala o seguinte: que a salvação se concretiza na comunhão. Se não permanecer junto, você não vai ser salvo. Se você não permanecer junto, você não vai ser salvo. Você não salva o teu casamento. Você não salva o seu relacionamento. Você não salva nada se você não permanecer junto no barco. Achamos que a salvação é um fato consumado por favor de Deus. Por pensar assim, interrompemos o processo da salvação. Filipenses 2,12 diz o seguinte, presta atenção, Filipenses 2,12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas também na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação. A vossa salvação não é algo estático, fui salvo e acabou. Salvação é algo que você tem que desenvolver. A salvação é um processo contínuo que se consuma na comunhão. O texto bíblico diz o seguinte: o amor do Pai que nos reconciliou com Cristo. A graça do Espírito, o amor do Pai se revelou em Jesus, que por graça morreu por nós. O amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito. A graça se consuma na comunhão com o Espírito. E o texto também que diz lá que é de João, de 1 João, diz o seguinte, que a graça é uma estratégia de Deus para gerar comunhão com Ele e com os irmãos. Deus te salvou como uma estratégia para reconciliar você com Ele e reconciliar-nos uns com os outros. O texto lá de 1 de João, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai, com Jesus Cristo, seu Filho. Comunhão conosco, e a minha comunhão é com o Pai e com o Filho. Só você e Deus não gera salvação. Ah, mas eu estou com Deus. Está perdido. Foi o próprio Deus que disse isso para Adão. Só eu, você aqui no paraíso é pouco. Vou fazer uma ajuda para você. Senão você não consegue salvação. Senão você não consegue viver. Só você com Deus é pouco. Ah, mas eu estou no meu quarto, eu estou no meu carro. Ou eu ouço o vídeo de YouTube. Só você e Deus. Não. Ele não quer só você. Ele quer você, ele e os irmãos.
Uma família. Todinhos a cara de Jesus para a glória de Deus Pai. Estou encerrando, meus irmãos. Como anda a sua comunhão com seus irmãos, com seus parentes? O que está impedindo você ter comunhão com a igreja, com o teu tio, com o teu patrão, com o teu amigo da escola? Como está a tua comunhão? Estamos arrumando desculpa, tentando baixar a âncora, que vamos baixar a âncora para que o barco desça e eu vaze? Qual que é a tua desculpa? O que te impede? Vergonha? Você tem vergonha de conversar com as pessoas? Tem um texto bíblico que diz que o Espírito de Deus não é o espírito de timidez. Em Apocalipse diz que os tímidos, Deus coloca os tímidos, os mentirosos, os assassinos, os adúlteros, coloca os idólatras, coloca tudo num saco e joga no inferno. Luta contra a timidez. Porque você tem uma missão a cumprir, que é pregar a palavra de Deus. Se você não sabe como, vem perguntar aí. Tem muita gente que sabe aí e pode te ensinar como. Apocalipse, se não me engano, no capítulo 20, ou versículo 22, é a partir do 20, está lá. Eu sei que é 20, não sei se é o versículo ou se é o capítulo. Apocalipse, se está na dúvida, vai ler. Para de procurar rotas de fuga, arrumar desculpas. Eles estavam arrumando desculpas para sair do barco. O capítulo 27, versículo 31 diz o seguinte: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. O versículo 32 de Jonas diz assim, então os soldados, 32 de Atos diz o seguinte, então os soldados cortaram o cabo do bote salva-vidas e deixaram cair. Eles cortaram, tipo assim, cara, é o nosso recurso, só vamos ser salvos. Então, como eu não quero cair em tentação, vamos cortar as cordas do navio, deixa o navio ir embora e nós vamos perecer aqui. Se for vontade de Deus, nós ficamos. Se não for vontade de Deus, a pergunta o fato é que às vezes nós temos que nos esmurrar a nós mesmos, nos esmurrar o nosso corpo, para permanecer diante da vontade de Deus, da palavra de Deus. Eu recebi uma pessoa lá em casa ontem que falou o seguinte: eu não dou um celular para minha filha enquanto ela não completar 15 anos. Radical isso, né? Minha filha não terá celular enquanto não completar 15 anos. Atitude radical essa, né? E eu contei uma história para alguns deles sobre essa semana. Há uns dias atrás eu resolvi baixar um joguinho no meu celular. Jogo de tiro, polícia, né? Gosta de tiro. E minha ideia, não estou fazendo nada aqui, vou jogar um pouquinho, achei legal lá, jogar um pouquinho, a ideia era 10 minutos, 15 minutos, primeiro dia foi 10 minutos e 15 minutos, segundo dia foi meia hora. Resumindo a história, eu já estava 2 horas e meia no jogo, passei uma tarde inteira, e nessa que eu estou no joguinho uma tarde inteira, o Espírito Santo veio e falou comigo, sério? Deixou de estar comigo 3 horas. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Tem ciúme de você. Sério mesmo? Esse é o amor que você tem. Tarde inteira. E eu falei, tudo bem, eu vou parar de jogar. E vou orar. E eu fui para o quarto orar. Só que a minha cabeça, eu estava falando para as meninas ontem. Eu estava lá, Jesus, te amo, mas se eu pegar e pular aquele obstáculo, eu dou um tiro na cabeça, mas eu te adoro, Jesus. A minha cabeça estava no jogo e em Jesus. Esmurra o seu corpo. Fui lá e apaguei o jogo. Tenho vontade de voltar? Tenho vontade de voltar. A carne quer.